Então, nós vamos para a mensagem agora, tá? O tema da nossa mensagem hoje é para onde você tem levado a sua família? Para onde você tem levado a sua família? Para você que é casado, ela é certeira. Para você que não é casado, ela vai servir para que você guarde ela no teu coração, para que você, quando tiver a sua família, você possa fazer do jeito certo. Ou seja, nós fomos chamados para liderar. Diga o seu irmão, nós fomos chamados para liderar. Todo homem, querido, ele já está na frente da mulher, ele é chamado para liderar. Nasceu homem, glória a Deus, já é líder, vai liderar. Então, para onde você tem levado a sua família? E nós vamos hoje basear a nossa palavra em dois textos bíblicos, em duas histórias na Bíblia, uma em Josué, outra em Juízes. A primeira história é a história de Acã, e a segunda história é a história de Jefté. Eu até falei de Jetro hoje no ódio por menino, depois, não é Jetro não, é Jefté. E nós vamos aprender nessas duas histórias, e eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Josué, capítulo 7, primeiramente. Josué, capítulo 7, glória a Deus. Nós temos aqui uma história muito conhecida, mais do que a de Jefté, certo? Porém, nós temos aqui duas situações, eu posso afirmar que tristes, certo? A partir do versículo 1, o texto vai dizer: os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Acã, diga Acã. Acã era um homem, querido, era um pai de família, tá? Cadê só os homens casados? Fica de pé aí, só os homens casados. Glória, a maioria. Salve de palmas para os homens casados aí, glória a Deus. Glória a Deus. Poderia sentar, né? Outros vão se casar, né, Edson Mauro? Daqui um dia. Glória a Deus. Quem é que vai casar daqui um dia também? Tem outro aí que tá. Opa, amém, meu irmão. Glória a Deus. É isso aí. Deus é bom. Chegou o tempo, né? Então, Acã era um pai de família, certo? Então vamos lá. Acã, filho de Carmi, filho de Ziri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Glória a Deus. Aqui o contexto, que não vou ler, rapidão para você entender, é que o povo de Israel foi atacar uma nação, um povo, um exército, e Deus disse para que eles ali, na verdade, não dos despojos, ou tanto da prata, como o ouro, como qualquer coisa de valor, ali não fosse pegado nada. Vocês vão lá, vençam a batalha, mas não peguem nada, deixa tudo lá. E ali, Acã, ele desobedeceu, ele se apossou daquilo que ele não deveria ter se apossado, ok? E porque ele pecou, ele era um soldado, e porque ele fez isso, então Israel perdeu a batalha seguinte, certo? Então vamos lá, de novo, versículo 2 agora. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espiem a região. Os homens subiram e espiaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Os homens de Ai, entretanto, o puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade
até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então, preste atenção, aqui mais uma vez, o que aconteceu? Israel estava em pecado por causa de Acã, que na batalha passada tinha se apossado dos despojos que Deus disse que não era para se apossar, e ele escondeu na tenda dele. Aí a próxima batalha de Israel era contra a cidade de Ai, e Josué, como comandante, mandou os espiões primeiro olhar como era a cidade e também quantos soldados tinham. Os espiões foram, analisaram e voltaram e disseram: não, Josué, não precisa mandar todo o exército, manda só 2 ou 3 mil soldados, lá é pouquinho, só 2 ou 3 mil dá conta de vencer lá o exército da cidade de Ai. E assim Josué fez. Ele mandou ali 2 ou 3 mil homens, que já eram mais do que os soldados de Ai, ok? Ai era menor do que os 2 ou 3 mil, certo? Mas mesmo Israel tendo um maior número de soldados, mesmo assim eles foram derrotados. Israel tinha a fama de ser um país pequeno, e ainda hoje é assim, mas enfrentar grandes exércitos e mesmo assim vencer. Com pouca gente vence um exército maior. Israel sempre foi assim. Porém aqui agora era o contrário. O exército de Israel, mesmo sendo poucos, mas era maior do que o exército de Ai. E o que aconteceu? Israel foi derrotado, perdeu 36 homens para Ai. E aí, o que aconteceu aqui, versículo, mais uma vez, o 5, chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, dessa realidade, dessa derrota, diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O povo ficou amedrontado, o povo de Israel, por causa da derrota. Então, Josué, versículo 6, então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Josué disse: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Josué orou. Eu estou um pouco com catarro, vou logo dizer para vocês. Aí eu estou aqui, se eu der uma quebrada, você me perdoa? Sim ou não? Poucos disseram sim. É sério. Ei, rapaz. Glória a Deus. Versículo 10. Josué orou a Deus, né? E aí Deus responde. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas separadas para Deus, roubou-as, escondeu-as e colocou junto aos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram sujeitos à destruição. Não estarei mais com vocês, se não eliminarem do meio de vocês os objetos consagrados. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas separadas do meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguiram resistir aos seus inimigos, enquanto vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo, aqui é Deus orientando Josué como que ele ia fazer, para descobrir quem foi que roubou, quem foi que desobedeceu, quem que tinha pecado. Na manhã seguinte, versículo 16, aliás, versículo 14, apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez,
A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que foi indicado estará em posse das coisas separadas e será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os zeraitas. Fez o clã dos zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, diga Acã mais uma vez, Acã, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, o Deus de Israel, confesse, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos um belo manto de Siná, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, que pesava 50 ciclos, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns mensageiros que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, que as puseram diante do Senhor. Então Josué, com todo Israel, olha só a consequência do pecado de Acã. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, ao vale de Acor, com a prata, o manto, a barra de ouro e os seus filhos e filhas. Levaram ele com os seus filhos e filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que lhe pertencia. Josué disse: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. Então todo Israel o apedrejou, depois apedrejou também a sua família e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do ardor da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Diga misericórdia. Oi, som, ei. Deus disse para Israel não tomar posse de nenhum dos despojos da guerra. E Acã, como ele confessou, quando ele viu uma capa babilônica, ouro e também o quê? Uma capa, a prata e o ouro, né? Então, ele viu uma capa babilônica, ele viu o ouro e ele viu prata. E ele pegou aquilo e roubou para ele, não era dele, e escondeu na tenda dele. E por causa desse pecado, Israel perdeu 36 homens, que foi na batalha seguinte contra Ai. E aqui, depois que ele foi descoberto, os seus misericórdia, Pai. Amém? Então, a lição aqui que nós vamos tirar dessa história é a seguinte. Henrique, tá tirar a foto, aí tu vai parar, vai. É o trabalho especial desse menino, é maravilhoso, né? Mas aí
Amém? Glória a Deus. Eu estou à vontade aqui, nós estamos só entre homens, né? Amém, homens? Glória. É bonito o amém dos homens. Amém? 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 Glória a Deus. É isso aí. Então, a lição que nós tiramos daqui, queridos, qual é? Acã pecou, e por causa do pecado dele, toda a sua família foi destruída. Acã pecou, e por causa do pecado dele, toda a sua família foi destruída. Então, eis a pergunta mais uma vez: você como chefe, onde você tem levado a sua família? Ou para onde você vai levar a tua família? Ou, se a tua família te seguir, aonde ela vai chegar? Se a tua esposa seguir o teu exemplo, ela estará segura? Se os teus filhos seguirem o teu exemplo, pai, eles chegarão aonde? Acã pecou, e por causa do seu pecado, toda a sua família foi destruída. Toda a sua família. Aqui tem algo interessante, no final do versículo 26. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Sabe qual o significado de Acor? Problema. O significado dessa palavra é problema. Também tem o significado perturbação. Acor significa problema ou perturbação. Então, nós temos trazido para a nossa casa problemas, perturbações. Nossa esposa tem sofrido por nossa causa, homens casados. A nossa esposa tem sofrido por nossa causa. Os nossos filhos têm sofrido por nossa causa. Isso eu falo de presente. E futuramente, eles sofrerão por tua causa, por minha causa. Nós podemos questionar. Não podemos questionar a justiça de Deus e como Deus age. Podemos questionar? Por que eu estou falando disso? Porque, pastor, que crueldade fizeram com ele, ele não confessou o pecado, era só perdoar. Aqui era a época da lei, era olho por olho, dente por dente. Então, Deus é Deus, e as decisões de Deus são inquestionáveis. Pobre do homem que questiona Deus. Ponto, certo? Então, aqui no caso em questão, os filhos de Acã perderam a vida por culpa do pai. Os filhos perderam a vida por causa do pai. Tem algo aqui interessante? A Bíblia tem um negócio interessante com esposa. Com esposa, tem um negócio, tem um mistério. Porque bem aqui, aqui não cita a esposa dele, né? No versículo 24, Então Josué com todo Israel levou Acã, os seus, levou Acã, a prata, o manto, a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que lhe pertencia. Mas não fala que levou a esposa. Interessante, né? Assim como lá em Jó, a Bíblia não fala que Jó se separou da esposa e nem fala que a esposa morreu, né? Tudo indica que Jó, ele continua casado com a mesma esposa. É só uma curiosidade aqui, só um mistério aí para nós orar, né? Então, Acã, ele desejou, o interessante bem aqui, o interessante bem aqui, versículo 21, quando vi entre os despojos, aqui é Acã falando, quando vi entre os despojos um belo manto de Siná, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 quilos,
ou 50 ciclos, calcula rapidão aí, pesquisa aí, quanto que era um ciclo, quanto que pesava um ciclo, vamos ver quem acha primeiro, só para nós ter, quanto pesava o ciclo, quanto pesava um ciclo, 11, vamos lá, bora botar 12 gramas, né? Então vamos lá, rapidão aqui, ó. Dá 6 quilos, né, de ouro. Aí, ó. Então, ó, 12 gramas, 12 vezes 50, não. 50 ciclos, 12 gramas é? De ouro. 600 gramas, né? 60 gramas de ouro, né? Bora lá. 60 gramas de ouro, certo? 60 gramas. Quanto é que está a grama hoje? 300? 400? Mas aí já resumiu ali, 600 gramas, né? Que está ali. Né? 600. Né? Obrigado, Josinho. 240 mil reais. É muito dinheiro? Sim ou não? Então, ó, ele ali, e prata, ainda tinha a prata, que era 200 ciclos, né? E ainda tinha essa capa. Então, era algo que atraía os olhos. E o que é que ele diz, ó? Eu os cobicei. Eu os cobicei, ou seja, eu desejei para mim. E aí é onde entra o erro dos homens, o nosso erro, os nossos pecados. Por que pecamos? Porque desejamos. Principalmente porque desejamos. Porque não nos controlamos. Às vezes também, por outro lado, né, nós nos enfurecemos, nos enraivecemos, nos iramos e não controlamos a ira, os sentimentos, os desejos e pecamos também. Então, guardemos o nosso coração, queridos. Não pequemos. Vai e não peques mais, foi o que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério. Vá e não peques mais. Então, nós como homens, nós como liderança, nós como chefes, nós como pais de família, para onde temos levado a nossa casa? Se temos levado uma vida de pecado, nossa família vai sofrer por nossa causa. Nossa família vai sofrer por nossa causa. Eu tenho várias lembranças da minha infância, adolescência, lá em Graçaranha, de homens bêbados, homens adúlteros, homens bandidos, que a esposa sofria e os filhos sofriam. Homens que chegavam bêbados em casa, batiam na mulher e nos filhos, ou simplesmente chegavam bêbados caindo na calçada, a mulher pegava juntamente com os filhos e ia lá e banhava. Que cena, os filhos arrastando o pai bêbado para que ele tomasse o banho. A cena também, eu me lembro de eu era criança, quando uma certa pessoa, um certo homem lá em Graçaranha, ele era alcoólatra e ele, caído na calçada, alguns arruaceiros passaram e ficaram jogando ovo nele. E o filho vendo. Olha só que trauma para o filho contemplar o pai naquela situação. Então, que nós, como homens, não venhamos a cobiçar as coisas, a desejar as coisas, ou a não nos controlar diante dos desejos. Porque um homem que ele é alcoólatra, ele só é alcoólatra porque ele não se controla. Porque desejos todos os homens têm.
Eu sei que alguns têm desejos para umas coisas, outros não. Eu não desejo beber cachaça, mas tem gente aqui que deseja, ainda. Eu não desejo beber cerveja, mas tem alguns aqui que ainda desejam. Então, às vezes, você deseja uma coisa, eu desejo outra, mas a questão é desejos, cobiça. Qual é o teu ponto fraco? O que te atrai? É mulher? O que te atrai? É ganhar dinheiro? Ou dinheiro fácil, de maneira ilícita? O que te atrai? É o mundo do crime? O que te atrai? Tenhamos cuidado, é a pornografia, a prostituição virtual, masturbação. Então, o líder, ele tem que vigiar, ele tem que permanecer de pé, porque tem pessoas que dependem dele. Sua esposa depende de você, seus filhos dependem de você, sua família. Seja um homem de Deus de verdade e conduza a sua família para um lugar seguro. Para passar por outro exemplo, mais uma vez, se a tua família seguir o teu exemplo, ela estará segura. Reflitamos. Então, o outro exemplo aqui é em Juízes, vamos lá. Juízes, capítulo 7. Não, é 11. Juízes capítulo 11. Jefté, ok? Então, aqui no caso em questão, para poder resumir, eu vou ler apenas só o início aqui, capítulo 11, vamos lá. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, filho de Gileade e de uma prostituta. A mulher de Gileade também lhes deu filhos, os quais, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os chefes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Ele se tornou um grande guerreiro, um grande líder. Venha, disseram, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Jefté lhes disse: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Os líderes de Gileade responderam: apesar disso, agora estamos apelando a você. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Então, Jefté aqui, rapidão, Jefté, ele aceita o convite para se tornar o líder dos gileaditas, certo? E ali ele vai enfrentar os amonitas, ok? E ele faz um voto ao Senhor, ou seja, aqui no versículo 29, pula aí para o 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés e passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor. Diga voto. Jefté fez um voto ao Senhor. Ele era apegado a Deus, mesmo embora tendo um início de vida turbulento, mas era apegado a Deus, era dedicado a Deus. Vamos supor, ele se converteu de verdade aqui. Essa é a realidade. Era um homem de Deus, agora, certo? Então, mais uma vez, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor. Antes dele entrar em batalha, ele fez um voto com Deus, dizendo: se entregares os amonitas nas minhas mãos,
aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Ele era um homem dedicado. O Espírito Santo estava sobre ele, era um dedicado. Diga assim, dedicado. Diga muito dedicado. Guarda isso, porque a gente vai entender. Ele era muito dedicado. Era tão dedicado que ele fez um voto louco. Ele disse: Senhor, se o Senhor me abençoar e me der a vitória contra os amonitas, quando eu voltar, a primeira pessoa que sair e aparecer na minha frente, eu vou sacrificar ao Senhor. Ele estava tão dedicado, ele era tão dedicado, que ele fez um voto ao Senhor, mas um voto louco. Primeiro, ele ia sacrificar alguém, certo? Mas, vamos continuar a leitura. Então, Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas mãos dele. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. A derrota foi grande. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa, qual foi o voto dele? Quando voltasse, a primeira pessoa que aparecesse, ele ia sacrificar para Deus. Então, quando Jefté chegou à sua casa, em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro. Ela única, já que Jefté não tinha outros filhos. Quando eu li isso aqui em casa, eu estava quase chorando agora lá em casa. Quando a viu, ele rasgou as suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Fiz um voto que não posso quebrar. Só que essa moça era de Deus demais, essa menina. Olha só a reação dela. Meu pai respondeu: a sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. Mas ela prosseguiu: conceda-me, porém, 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Meu Deus. Você acredita na Bíblia? Você acha que isso aqui aconteceu mesmo? A Bíblia é a Bíblia, gente. Meu Deus. Vá, disse ele. Então, deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e as suas amigas foram às colinas e choraram porque jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou ao seu pai, e este fez com ela conforme o voto que havia feito. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Misericórdia, meu Deus. Por causa de um voto tolo do pai, a filha morreu. Eu não vou dizer, e aqui é onde entra 2 extremos. Um homem, Acã, errou porque pecou em relação aos desejos da carne, cobiçou. Pecou pela falta de santidade, vamos dizer assim. O outro, ele pecou, ou ele errou, vamos dizer assim, por excesso de santidade, excesso de retidão, excesso de rigidez. Em ambos os casos, os filhos foram mortos por causa do erro dos pais. Acã errou porque desejou coisas erradas na sua carne.
Jefté, ele errou pelo excesso de zelo, pelo excesso de santidade. É aqui aonde entra, sabe o quê? Ter intimidade com Deus, nós temos que ter intimidade com Deus. Votar no sentido de, entre aspas, fazer promessas para Deus. Senhor, eu vou jejuar uma semana. É de Deus, sim ou não? Senhor, eu vou acordar todos os dias de madrugada e vou passar 2 horas orando. É de Deus ou não? Eu vou passar 40 dias andando descalço, subindo um monte, pastor Cício, como você já fez uma vez. É de Deus ou não? É de Deus. É de Deus. Porém, nós temos que ter cuidado em alguns momentos, pois, será que Deus quer isso mesmo? Vou contextualizar aqui. Trabalhar bastante para dar uma vida digna para sua esposa é bom, sim ou não? Mas se você trabalhar demais ao ponto de esquecer o tempo que você tem que dar para sua esposa e filhos, não é bom. Não é bom. É errar pelo excesso. Errar pelo excesso. Tem alguns pais, alguns líderes, alguns chefes de família que estão errando por pecados, desejos carnais, ausência de santidade, mas tem outros pais que podem errar por excesso de tanta santidade, e não vou tirar essa palavra santidade, porque quanto mais santo melhor, excesso de zelo, vamos dizer assim, aonde a loucura chega, a dedicação extrema, mas tola ao mesmo tempo. A dedicação de Jefté foi extrema, foi grande, mas foi tola ao mesmo tempo, foi tola. Ele fez um voto tolo, ele prometeu algo a Deus, algo tolo, e aí falou, tem que cumprir. Então, onde você está, se é que você está nessa mensagem? Eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que emagrecer, ou eu tenho que melhorar a minha saúde, aí mergulha, exercício físico, academia e tudo mais, e academia, e alimentação, isso e aquilo, excessos, ou até mesmo, por exemplo, em relação à igreja, né? Pessoas que se dedicam demais, isso acontece, isso aqui é um ponto fora da curva, tá? Isso aqui é uma exceção à regra, mas acontece. Homens que eles se apaixonam tanto pela igreja, pelo trabalho para Deus, que eles não dão mais atenção para a família, não dão atenção para a esposa nem para os filhos, mas está lá rente na igreja e tudo mais. Está certo isso? Sim ou não? Tá não. O nosso primeiro ministério é a nossa casa, a nossa família. Então, para encerrar, Acã pecou, ele errou por desejos, pela cobiça das coisas do mundo. Jefté errou não pela cobiça, nem pelos desejos da coisa do mundo, mas pelo excesso de zelo dele, que ele cometeu uma loucura. Evite os extremos. A sabedoria não é extremista, a sabedoria é equilibrada. Lógico, nós nunca podemos pender para o pecado. Deixa eu dar uma pecadinha aqui, que o pastor disse que eu tenho que ser equilibrado, né? Então, não existe isso. Não existe isso. Mas eu creio que você está entendendo o que eu quero dizer.
Acã levou a sua casa à ruína, à destruição. Jefté, ele perdeu a filha por um erro seu. Então, que nós possamos, como líderes, dar o bom exemplo. E não é bater no peito não, sabe? Não é bater no peito não. Mas é respirar fundo. E dizer assim, rapaz, se minha casa seguir o meu exemplo, tenho certeza, estarão seguros. Se a minha esposa seguir o meu exemplo, ela está segura. Tá? Se o meu filho for como eu, ele vai ser homem. Essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem de hoje. Então, como é que está a sua conduta hoje? Como é que é o teu dia a dia, desde que você acorda até a hora de deitar? E existem vícios. Existem vícios. Deixa eu te falar uma coisa para você, para terminar. Aquilo que está escondido na tua vida e que você esconde porque é errado, espíritos malignos, demônios estão vendo. E às vezes esses demônios, em conjunto com o seu chefe, o diabo, eles vão trabalhar para que ninguém saiba. Mas, sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar daquilo ali que você está fazendo. E porque eles têm liberdade para isso, porque o diabo tem liberdade onde há pecado, ele vai pegar daquilo ali que tu faz, sem tu saber, e vai jogar nos teus filhos as mesmas coisas. As mesmas coisas. E se você ama o teu filho, quando ele começar a fazer, é lógico que você vai dizer, não faça isso meu filho, não faça isso, mas você faz. Mas aí é tarde demais, vai sofrer, até Deus operar um milagre, até você cair, arrepender. Aquilo que você faz nos bastidores, o diabo pega e joga isso também sobre quem está dependendo de você. Quem depende de você vai receber do que você faz. É por isso que tem aquela frase: os nossos filhos farão não o que falamos, mas o que fazemos. É uma lei espiritual, querido. Alinhe-se. Alinhe-se. Abandone qualquer pecado. Abandone qualquer vício. Entregue sua vida a Jesus se você não se converteu ainda. Se talvez você responda assim hoje: pastor, se o meu filho seguir o meu exemplo, ele não vai estar seguro. Porque você está afastado dos caminhos do Senhor? Volte hoje. Volte hoje. Entregue para Deus o teu coração, entregue para Ele a tua casa, peça misericórdia antes que seja tarde demais. Reposicione-se na sua posição de líder. A esperança, se você está aqui, a esperança, o Espírito Santo está aqui, Ele convida você. Você que está crente, convertido, mas porventura olha na tua vida e tem coisas que tem que ser apertada aqui, um parafuso aqui, outro ali, alinhamento aqui, outro ali. Decida também se alinhar, antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus. Amém? Quem recebe a palavra? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Porém nessa hora eu queria que todos os homens, todos viessem aqui para frente. A gente vai orar. Eu queria que você viesse para cá para frente. Tudo que eu sou é teu.